Salve, salve, meus considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, gente querida. O nosso tema de filosofia falando das nossas três almas, da instinto e da emoção e da razão, rendeu coisa aí. Já falei tantrem, me tirou uma história lá da cachola, né? Que até hoje eu sinto vergonha por isso, né? Eu tive uma crise de ciúme. Você já teve uma crise de ciúme? Porque às vezes, gente, tem um ciúme bom, sabe? Existe o ciúme, claro, que é aquela reação interna das nossas entranhas, que na filosofia, que segundo a ideia do Platão, é a alma concupiscente, né? Que vem das nossas entranhas, vem do nosso ventre. E a gente tem, aí a gente precisa, daí gera aquela emoção, sabe? Aquele apego exacerbado, aquela proteção exacerbada que sufoca, que machuca, que maltrata. Aí tem o que? A razão que vai fazer a gente falar, não, vou controlar esse ciúme. Então, o ciúme controlado, sentir ciúme não é errado. Mas você tem que racionalizar e ter aquele ciúme, mas não aquele ciúme que sufoca, que mata, que deixa o outro para baixo, que te maltrata, que te machuca. Você tem que ter ciúme, sim, né? Também, né? Já pensou? Você tá com uma pessoa que você não tem um pingo, você vai, essa pessoa não gosta de mim, não. Então tem que ter um ciúme. E o ciúme, pessoal, é igual a remédio. Tem que ter, sim, o ciúme na medida certa, né? Até remédio demais mata. Até café demais mata. Comer demais mata. Ciúme demais mata. Então, tem que ter ciúme mesmo, mas tem que ter um ciúme controlado, né? Então, pessoal, me lembro uma vez, né? Nossa, eu fico até com vergonha de contar isso, mas tô falando tempo, tem que contar, né? Arrumei uma namorada, né? E daí falei assim, eu falava, rapaz, eu resolvi parar de ciúme, falei, eu tenho que encontrar alguém, reencontrar alguém. Vou ter que encontrar alguém, vou ter que parar com esse ciúme, vou ter que me controlar, porque eu preciso encontrar uma pessoa e construir uma vida ao lado de uma pessoa. Daí encontrei, né? Encontrei, né? Numa festa de rodeio. Era próximo da festa de rodeio. E daí, pessoal, né? Eu já estava, né, namorando, já praticamente casado com Dona Maria Aparecida de Aguiar, né? Minha esposa, né? E daí, poxa, achei a mulher bacana, né? Fui pela emoção e pela razão para esse casamento. Se eu encontrar uma mulher assim, 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 trabalhadeira, disposta, que faz as coisas e tudo mais. E se for, encontrei a mulher perfeita para mim. Falei, é essa, a Cida Aguiar. Ô, morena, beijo. Ela não assiste vídeo no canal, é só você que assiste. Vou mandar um beijo para ela. Quem conhecer ela, entende. Pessoal, então já tava namorando com a Cida. Já fazia uns 3 meses, daí teve uma festa de rodeio. E daí tinha um rapazinho lá, que, rapaz, esse rapaz é um cara extraordinário, um menino muito amoroso, muito meigo, carinhoso. A Cida conheceu a mãe dele nos tempos de solteira. Ele nasceu, a Cida pegou esse menino no braço, cuidou desse menino, ajudou a cuidar. O menino até chamava ela de tia, tomava benção, benção tia, sabe, aquele maior respeito. E daí quando eu casei com a Cida, ele passou a tomar benção de mim, benção tia. E lá, tia, como é que o senhor tá? Pensa num menino extraordinário, sabe, um rapazote ali, mais ou menos de uns 14 anos, mas ele era já um pouquinho desenvolvido, né, um rapazote. E daí nós fomos para a festa de rodeio. Deu uma saída, a Cida ficou sentada num banco lá. E daí eu dei uma saída, quando eu cheguei ele estava numa cadeira, sentado ao lado da Cida. E daí ele chegou e, benção, tio. Eu falei, Deus te abençoe. E daí ele ficou sentado, eu falei assim, dá licença, né, que eu queria sentar do lado. Ele falou, não, tio, senta aí do lado. Eu falei, não, dá licença. Aí ele falou, não, tio, senta aí do lado, puxa a cadeira, senta aí do lado, faz um cafuné em mim. Pegou minha mão e puxou e pôs na cabeça assim, faz um cafuné em mim, tio. Aí eu tirei a mão. Aí eu fiquei olhando aquele monte de rapaz. Esse cara aqui, ele pegou e falou, não, tio, não vou sair do lado daquele minha tia, não. Daí ele pegou e pá, e deitou ali no ombro da Cida ali, falou, faz um cafuné em mim, tia. Eu peguei e fiquei olhando para aqueles
peão de rodeio, aquele povo de fazenda, passando pra cá, rapaz, o que esses caras vão pensar de mim? O que esses caras vão pensar aqui? Eu chego aqui, tá esse rapagão aqui, sentado do lado da minha mulher aqui, quando eu tô fora. Eu não tava com ciúme do rapaz. Eu não tava com ciúme eu tava com situação do que os outros iam pensar, né? Do que os outros iam falar. Eu falei assim, dá licença. Falei, uai, tio, que isso, tio? Que isso, tio? Tia, faz um café de mim aqui, faz um café no tio. E aí do lado, e eu com aquele negócio, o pessoal passou a entrar, rapaz. E daí a minha esposa, amor, que isso? Eu falei, que isso o quê? E eu falei, que esse... E na minha cabeça não era desconfiando da minha esposa, não era desconfiando do rapaz, que eu conheci ele há muito tempo antes de casar com a Cida, e ele sempre foi educado, carinhoso, respeitoso. Mas eu estava com a sociedade, eu estava pensando o que a sociedade ia pensar. E daí, moço, teve uma hora que eu falei assim, sai do lado da minha mulher! E falei um palavrão dele, que isso, tio? Que isso? Já tô, que isso, tio? Desculpa, tio, desculpa, tio. Assim, amor, o que é isso? Aí eu sentei do lado dela e fiquei, rapaz, aí veio a razão, que burrice que eu fiz, que negócio, eu podia ter conversado diferente, falando, fulano, ó, tinha que orientar ele também, né? Aí, rapaz, eu vou embora. Essa festa acabou, porque acabou a festa pra mim. E daí aquele trem, aquele negócio, nossa, que burrice que eu fiz, que negócio que eu fiz. Aí depois, né, ciúme. Não ciúme da minha esposa, não desconfiança da minha esposa. Não ciúme do rapaz, não desconfiança do rapaz, que era muito querido e gostava demais de mim. Era lá dentro da casa do meu pai, com as minhas irmãs também, todo mundo ali. Era um menino da família. Mas ciúme dos olhos da sociedade, pensando o que aquele espião ia falar, o que aquele povo ia falar. E eu fiquei numa vergonha, sinto vergonha até hoje. Aí depois eu chamei ele, falei, fulano, faz favor, olha, me perdoa por aqui, me desculpa, mas assim, tenta evitar, porque fica chato, não foi por causa de você. Não, tio, eu entendo, tio, não, eu entendo, desculpa, perdão também, tio. Isso, pessoal, pois é. O ciúme do que os outros, a desconfiança, a insegurança do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar. Você conhece alguém assim? Que ou você é uma pessoa assim que não tem ciúme, mas quando pensa o que os outros vão pensar, você gera uma insegurança, você tenta criar uma casca para se proteger do que as pessoas vão falar. Gente, isso foi chato para mim, né? Foi assim, foi vergonhoso. Mas daí eu falei, nossa, eu não posso gerar essa crise de ciúme. Agora que eu encontrei alguém, agora que eu tô seguro com alguém, agora que eu tô casado, agora que eu tô vivendo esse ciúme do jeito que eu tenho, se eu não controlar esse ciúme, o meu casamento vai acabar. O meu relacionamento vai acabar. E eu comecei a meditar todo dia. Ciúme, coloquei a razão a controlar esse ciúme. Tenho ciúme sim, né? Mas eu procuro não sufocar, não oprimir, não tirar a liberdade, não... Porque ciúme não faz bem pra ninguém. Gente, a mensagem de hoje era essa, né? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Fui!